A comunicação é um dos maiores sabotadores dentro dos negócios. E, por vezes, muitos líderes não sabem como lidar no momento que percebe que o conflito é exatamente ali, na comunicação. Se tu te sente assim, se tu é um líder ou se tu trabalha para uma empresa e tu percebe que isso acontece dentro do trabalho, fica aqui que hoje nós vamos resolver isso em 3 passos, 3 saídas, 3 soluções para que a gente consiga trabalhar de uma maneira melhor, considerando que o trabalho é o local ao qual tu passa a maior parte do tempo, seja ele dentro de uma empresa ou seja ele na tua própria casa. Se tu for uma pessoa aí que cuida da casa, que cuida do lar, que cuida da família, enfim, indiferente que tipo de trabalho tu exerce, é o qual tu mais passa tempo. Então vamos lá para 3 saídas de como é que a gente faz isso acontecer. Eu espero que estejam todos bem, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no Instagram, no YouTube. Esse momento também vai estar disponível lá no Spotify para quem sentir de colocar aí e escutar. Então sejam muito bem-vindos e aproveitem esse conteúdo para vocês aplicarem na vida de vocês, seja no campo do trabalho, seja na tua vida pessoal, porque a comunicação ela existe em qualquer local. E quanto melhor a gente ficar com ela, melhor a gente vai conseguir se resolver aí. Bom dia Ivete, bom dia Ruth, também que entrou aqui, sejam muito bem-vindas. Vamos lá, qual que é a primeira coisa que acontece assim geralmente? Vamos bem direto ao assunto, já tô com o meu shima aqui. Pega aí teu shima, tua aguinha, teu chazinho, teu cafezinho, aproveita esse momento, vai ser bem rapidinho, eu prometo, porque eu tô buscando cada vez mais entregar esses conteúdos bem objetivos para que vocês consigam aproveitar o tempo de vocês e sair já da live podendo aplicar. Então, a primeira coisa para a gente conseguir solucionar esses conflitos que acontecem na comunicação é nomeie o que não é dito, sem atacar, apenas observando. Da onde que é a base disso, gente? Da comunicação não violenta, principalmente, e como que a gente aplica isso tudo, nomear as coisas que não estão sendo ditas. Por vezes aquele bom dia seco que tu recebe de alguém, ou sabe, aquele boa tarde, aquele boa noite, aquele oi que tu pode receber aí, às vezes, do teu líder, do teu gestor, ou do teu parceiro, da tua parceira, dos teus filhos, enfim, de algum amigo, de algum meio social que daqui a pouco tu tá participando de um evento e a pessoa te dá aquele oi meio enroscado, meio seco. Quando isso acontece, por que a gente chama isso de conflito de comunicação? A grande maioria das pessoas, ao invés de compreender e ficar curioso em saber o porquê que aquilo está acontecendo, já começa a se doer, já começa a pensar que aquilo é alguma coisa relacionada a si mesmo, que foi alguma coisa que tu mesmo fez, que tu mesmo causou, e aquilo começa a te causar um monte de ansiedade, pensamentos que por vezes a pessoa que te entregou aquele bom dia meio torto ali, ou te cumprimentou de forma mais rápida, ela nem estava com essa intenção, ela estava passando por alguma outra coisa que era dela, e ela te entregou esse bom dia, ela te deu esse cumprimento dessa forma, compreende? Então, quando a gente diz de nomear sem atacar e observar, a gente entende de todos os ângulos como é que era a realidade no momento que aquela pessoa te entregou aquele bom dia. Eu vou pegar um exemplo bem prático do dia a dia. Gestores, o que mais acontece? Que eu escuto dos líderes principalmente, e também dos funcionários quando eles me reportam algo. Por exemplo, o meu chefe me deu um bom dia meio torto, ele me dá um bom dia às vezes meio torto, meio seco, ou nem me cumprimentou direito. Aí às vezes a pessoa acha que é alguma coisa relacionada a ela mesma. Por exemplo, eu fiz alguma coisa, por isso que ele me cumprimentou desse jeito.
E na verdade não tem nada a ver. Daqui a pouco aquele gestor, ele estava com a cabeça cheia de coisa, porque ele estava resolvendo coisas de financeiro, coisas de jurídico, burocracias, ele estava resolvendo coisas de vendas, ele estava resolvendo às vezes até algum problema pessoal, era alguma coisa que ele estava com a cabeça fritando, que eu costumo dizer, no sentido de coisas assim para resolver, para colocar em ordem, que são sim funções diferentes do que um funcionário tem, colaborador tem, por isso que existem funções diferentes dentro de uma empresa, e aí ele te deu esse bom dia seco. Às vezes ele te deu esse bom dia sem tanto calor, sem ser tão caloroso, e aí tu acha que a pessoa foi grossa contigo, tu acha que a pessoa foi rude contigo, e na verdade, se tu para e tu observa a realidade daquele líder, daquele gestor, ou daquele teu colega de trabalho, ou do teu parceiro, da tua parceira, enfim, adapta para a tua realidade. Se tu perceber o contexto todo, tu vai na hora compreender que se ele te entregou aquele oi daquele jeito, aquele cumprimento, nem sempre é a todo esse monstro que tu achou que foi por causa, é alguma coisa comigo que ele tem, por isso que ele me tratou assim. Não, assim ó, a grande maioria, 80, 90% das chances é que a pessoa estava tendo algo interna com ela mesma e não era nada referente a ti. Então qual que é a solução? O meu convite é fazer que tu seja mais curioso na hora que tu vai, antes de reagir. Seja mais curioso no sentido de se perguntar, tá, peraí, deixa eu ver, ele me cumprimentou, ela me cumprimentou desse jeito, mas o que tá acontecendo ao redor? O que ela tá passando? O que ele tá passando? Por que eu acho que ele agiu desse jeito? Seja mais curioso e busca entender, sabe? Por exemplo, deixei uma frase aqui para vocês, percebi que você respondeu de uma forma rápida, curta. Tá tudo bem? A gente pode conversar? Tem algo que eu possa ajudar, que eu possa fazer, que eu possa contribuir? E aí, desse jeito, tu vai desarmar esse veneno silencioso que tu mesmo tá colocando dentro da tua cabeça através dos pensamentos e também da outra pessoa, se acaso ela estiver realmente com alguma coisa enroscada contigo. Então isso é o que a grande maioria das pessoas acontece, é o que a maior parte da comunicação acontece, entende? Existe sim aquelas pessoas envenenadas que elas são assim 24 horas, grosseiras, estúpidas, com a comunicação muito mal trabalhada, com a comunicação violenta, que elas vão te responder grosso e torto a qualquer momento da vida. De manhã, de tarde, de noite, segunda a segunda, existem essas pessoas, né, gente? São as exceções aí do que eu tô falando aqui, mas para essas pessoas que tu convive, seja teus líderes, seja tu no colega de trabalho, família, enfim, o que for, que tu percebe que não é sempre que as pessoas estão assim, então quando elas te entregarem esse bom dia aí, meio grosso, meio torto, procura ser mais curioso ao invés de já começar a envenenar tua cabeça achando que tu é o problema, tá? Então, nomear, que é a primeira solução aí, nomear o que não é dito é uma saída para te evitar conflito aí no teu dia a dia. Às vezes tu vai achar sarna para se coçar, tem esse termo, né? Vamos achar sarna para se coçar pra quê? Se a gente só pode observar e perceber, acho que hoje a pessoa não tá num dia bom, vou esperar ela dar uma calmadinha, depois eu vou lá e troco uma ideia, vejo se ela precisa de alguma coisa, se tá tudo bem, né? Percebi que tu tava meio rapidinho aí hoje, queria dizer que qualquer coisa que tu precisar, tu pode contar comigo, tá tudo certo. É muito mais fácil, muito mais simples. Só que é o simples que não é comum. Por isso que eu falo muito disso aqui e vou continuar falando disso aqui até o dia que eu tiver voz e poder escrever e poder comunicar. A gente precisa tornar essas coisas mais comuns e não mais do mesmo do que a gente já aprendeu, sabe? Isso é comum, sim, tu olhar pro outro e tu, peraí, vamos ver o que tá acontecendo, daqui a pouco a pessoa só tá precisando de uma ajuda, entendeu? Então, ponto 2. Deixa eu tomar meu gole aqui que eu peguei o chime e não tomei, né? Hoje eu botei a minha erva que eu encomendei da minha amiga Ivete, que ela vem lá da Argentina.
Aí eu faço 2 camadas para quem gosta de chimarrão aí. Eu boto uma camada daquela erva, que ela é moída mais grossa, e se deixar, ela dura o dia inteiro. E depois eu boto uma camadinha da nossa daqui mais verdinha, mais fininha. Aí nas minhas lives não entope, porque vocês cansaram de me acompanhar aqui, né? Eu falo, eu encho a cuia, começo a falar e depois eu vou tomar e eu fico puxando a bomba porque tá entupido. Então essa erva aqui, ela me ajuda muito. Vamos lá. Ponto 2. Estabeleça acordos de convivência claros. O que isso quer dizer? A base disso, gente, vem de gestão de pessoas, de liderança, de RH estratégico. O que é RH? Recursos humanos. O que é recursos humanos? É a gente olhar para o ser humano e entender como que ele funciona e extrair dele da melhor maneira o que ele faz, sem precisar usar a força, entende? Então, como é que a gente consegue estabelecer alguns acordos de convivências claros? Por exemplo, procura não resolver nada com indireta, sabe? Se algo te incomoda, coloca um prazo para ti assim, ó, eu tenho até 48 horas para resolver isso. Olha, agora eu não vou resolver porque se eu for falar alguma coisa, eu vou explodir. Eu vou, que eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui agora. Então, segura, vai fazer outra coisa, vai encontrar outra saída, vai se regular aí emocionalmente para não botar o pé pelas mãos e te coloca um prazo, ó, até 48 horas eu vou resolver isso aqui. Agora não vai dar, mas aqui em 2 dias eu preciso sentar e resolver isso que aconteceu para eu conseguir fazer com que a minha vida continue andando. Senão tu fica ali, ó, com o estômago pegando, com o papo enchendo, sabe? Com a cabeça fritando, porque tu sabe que tem uma coisa que tá te incomodando, sabe? Tu sabe que tem uma coisa que tá te pegando ali que tu precisa resolver. Então procura fazer esse movimento contigo. Todos têm o direito de falar e de ouvir também. Então, esses acordos que são bem básicos, quando tu consegue aplicar eles de uma maneira mais fluida, tu vai perceber que o conflito da comunicação em será que foi resolvido? Será que era isso mesmo? Ai, como é? Isso tudo vai, essas dúvidas todas vão começando a parar de acontecer contigo. Monique, o que eu preciso para fazer isso? Uma das coisas é baixar o orgulho, sabe? Baixar o orgulho de dizer, bah, mas eu nem quero mais falar com essa pessoa. Baixa teu orgulho. Todo mundo tem contato com orgulho, né, gente? É algo que o ser humano aí tá trabalhando. Dá uma baixadinha no orgulho de dizer, não, peraí. Deixa eu respirar, agora eu não vou conseguir falar, mas daqui um dia eu vou me organizar melhor na cabeça e vou chegar e vou perguntar, escuta, e aí? Queria resolver isso daqui, aconteceu isso, eu acabei me sentindo assim, gostaria de saber como é que tu estava se sentindo também, entender melhor o que tu quis dizer, porque o que eu quis dizer foi isso, mas eu entendi disso e de ti isso, e aí tu consegue entender melhor a situação, entende? E não fica resolvendo as coisas com indiretinha, que isso é coisa mais de adolescente, e a gente já passou por essa fase, né, gente? Então, não cria essas bases, essas estruturas. E claro, vou pegar a ressalva aqui. Existem pessoas que mesmo tu sentando e conversando dessa maneira mais pacífica, elas querem guerra. Entende? Elas não vão dar o braço a torcer de jeito nenhum. Elas vão continuar te fazendo piadinha, picuinha, indiretinha, te jogando as coisas assim. Vão continuar fazendo isso, gente. Existem sim esses tipos de pessoas no planeta e a gente precisa também olhar para isso de uma maneira clara, entender que nem todo mundo tem inteligência emocional, nem todo mundo quer ser inteligente emocional, nem todo mundo quer parar de querer conflito, de querer guerra, de querer dor, de querer sofrimento, nem todo mundo ainda está nesse movimento. Então, cabe a nós que queremos ser cada vez mais assim, que queremos resolver as coisas de forma mais pacífica do que mais conflituosa, a olhar para essas pessoas e de maneira estratégica, por isso que eu falei que isso aqui tem um quesinho de RH estratégico, compreender que aquela pessoa ela não está tendo aquela mesma visão do que tu, mas que tu não vai contribuir com aquele conflito que ela está querendo
que ela tá querendo construir ali. Então tu vai falar as coisas para não deixar no ar, para não ficar fazendo esse joguinho de indiretas, porque tu não é assim. E se a pessoa quiser se manter nesse tipo de comunicação, daí a pessoa vai ficar ela com ela mesma. Tu não precisa ficar ali desprendendo o teu tempo para tentar fazer com que ela entenda alguma coisa. Aí ela, infelizmente, vai receber o tratamento ao qual ela também entrega, né? Ela vai ser geralmente aquele tipo de funcionário, geralmente aquele tipo de pessoa na tua vida que tu vai precisar ser mais objetivo e sem tanto calor aí, sem tanta comunicação calorosa, porque a pessoa não tem limites, a pessoa também não sabe receber. Então, por isso que é importante para ti não se sentir mal e exausto e irritado e ficar se estressando com coisas assim que tu vê que a pessoa não tem entendimento. É melhor tu só perceber como que a pessoa funciona e aí tu entrega a comunicação que funciona para aquela pessoa, entendeu? Então, para o primeiro grupo de pessoas que a gente falou, que são pessoas que estão se melhorando, que estão olhando para si mesmas, esse passo a passo aqui de não resolver as coisas com indireta, esperar aí. Se tu precisar de 2 dias para poder resolver alguma coisa, tu usa os 2 dias e se coloca a falar e também a escutar, a pessoa vai resolver sim. Isso vai se tornar cada vez mais comum, isso é o que está cada vez mais acontecendo dentro das empresas, principalmente, vou falar do meu trabalho aqui, o que eu faço dentro dos negócios, com as pessoas que eu converso, os movimentos que eu faço de palestra, o que for, nos livros, nas escritas, tudo que tu encontrar de mim aqui, o meu conteúdo vai te levar, vai te direcionar cada vez mais, te estimular a fazer esse movimento, para ti se tornar melhor e para ti ficar mais sossegado. Quem quer receber, recebe. Quem não quer receber, daí acaba que realmente perde a oportunidade de ter contato com uma vida diferente, né? Terceiro, treine a tua leitura do não verbal e o feedback rápido. O que é isso? Isso a gente pega na linguagem corporal, né, gente? Essa parte de gestão de conflitos é muito importante, porque a gente observa as microexpressões das pessoas, às vezes aquele sorriso forçado, aquele olhar meio, né, de baixo para cima, que a pessoa te vê, ou ela fica se coçando, ou ela fica com os braços cruzados demais, ou ela fica mexendo em alguma coisa, coisas assim muito básicas que a gente já percebe que a pessoa já está comunicando alguma coisa ali para nós sem precisar falar nada. Isso é comunicação não verbal, é tu entender um pouco o que a pessoa está querendo te dizer só pela maneira como ela se comporta. Eu tô olhando aqui pro lado porque eu tô batendo o olho na minha lista aqui de coisas para conversar. Então, qual que é a solução aqui, ó? Ó, a Ivete colocou até no mate. O foco é na solução. É isso aí. A gente mistura as ervas para solucionar e não ficar entupido, né? É bem isso aí. Foco na solução. Então, como é que a gente aplica isso, gente? De observar as microexpressões das pessoas e entender melhor. Teve um dia que eu fui fazer um atendimento numa empresa e eu precisava conversar com as pessoas mais de forma individual. E aí, uma das salas disponíveis para fazer esse movimento era uma sala a qual era fechada, mas ela tinha vidros assim ao redor. E eu preferi fazer numa outra sala, inclusive, que era mais apertadinha e tudo, mas que era toda fechada, com parede, com porta, ali tudo fechadinho, que ninguém me enxergava e ninguém enxergava as pessoas que estavam dentro. Aí tu vai dizer, por que, Monique, toda essa coisa secreta? Porque justamente por causa disso. As pessoas, elas conseguem fazer uma leitura da gente só enxergando como a gente se comunica, como a gente mexe as nossas mãos, como a gente, para onde a gente olha, a maneira que a gente se expressa com o corpo para trás, para baixo, ou sabe, o movimento que a gente faz. Então tu imagina que eu vou estar conversando com funcionários, com colaboradores, com pessoas, num lugar onde todo mundo pode fazer esse tipo de leitura. Não é legal, porque por mais que eles não me escutem, eles vão me enxergar a maneira como eu estou me comportando, vai enxergar a maneira como aquele funcionário está se comportando, né? E aí a gente perde
esse cuidado, esse sigilo que às vezes o colaborador acaba me entregando informações que são informações que vão ficar só comigo, que vão me auxiliar no trabalho que eu faço da gestão de conflitos dentro do negócio. Eu não vou entregar isso para o gestor direto, eu não vou entregar isso direto para o líder, porque eu preciso manter essa ordem entre os dois lados, né, para fazer essa mediação, essa ligação para uma melhora da empresa. Eu não vou queimar o funcionário e também não vou queimar o líder, entende? Então esse sigilo que eu falei é um exemplo real para vocês do porquê que é importante a gente observar as pessoas quando elas estão conversando com a gente e as expressões dela. Então vamos pegar aqui, ó, o primeiro exemplo: o teu chefe passou por ti e te deu um bom dia meio seco, meio estranho, te cumprimentou meio estranho, por exemplo. Como é que ele estava? Ele estava sentado, ele estava andando devagar, ele estava sorrindo, ele estava leve, ele estava tranquilo, ele te deu um bom dia seco, ou ele estava agitado, correndo, os dentes cerrados, ele estava com aquele olhar furioso daqui a pouco, ele estava com o corpo todo armado, todo duro, todo rígido. Como é que ele estava? Porque se ele estava desse jeito, provavelmente ele estava resolvendo algum pepino. Vai dizer, quando tu tá com o corpo meio armado, meio rígido, cerrando os dentes, com o semblante meio fechado e todo inquieto e tudo mais, é sinal de que a pessoa tá resolvendo alguma coisa aí com ela mesma. Parece até uma coisa de guerra mesmo, né? Que tu tá aí armado para fazer alguma coisa. Então, faz sentido aquele bom dia seco que ele te deu? Talvez faça. Opa, peraí, que ele tava todo armado aí. Ou ela, né? Que a gente tem as gestoras também. Estava toda armada, toda rígida, alguma coisa estava acontecendo de sério, então por isso que o bom dia seco saiu. Agora, claro, não dá para normalizar isso, gente, de acontecer todos os dias. Voltamos a falar, são exceções, né? Os conflitos de exceções que vão acontecendo. Então, se tu conseguir olhar para isso e fazer essa leitura do corpo da pessoa também, das expressões dela, também vai te ajudar no segundo passo ali a resolver os conflitos sem ficar pensando coisas que não existiam, sabe? Nem estava existindo aquilo que estava na tua cabeça. Então aproveita isso, observa melhor as pessoas na hora que elas vão conversar contigo, como é que elas estão, tá? E assim, ó, se isso acontecer com frequência, porque eu tô falando aqui de coisas que podem acontecer esporádica, se isso tá acontecendo com frequência, praticamente todos os dias, ali dentro do teu trabalho, na tua casa, com o teu parceiro, com a tua parceira, com os teus filhos, enfim, se esses comportamentos, eles são diários, aí sim, gente, aí o sinal de alerta de conflito, ele já tá acontecendo e a gente precisa olhar para isso de maneira mais rápida. Tá? Se esporadicamente está acontecendo, também já é um sinal de um conflito que está se construindo aí, que às vezes fica o funcionário engasgado de um lado, o líder sem saber que isso está afetando, porque ele está resolvendo outras milhares de coisas, e bem no fim o conflito está começando a se formar ali e ninguém está percebendo. Aí a gente entra, entro com os meus serviços aí e te ajuda a fazer esse movimento acontecer e não piorar a situação. Agora, se o negócio já tá pegado, porque pode ter vindo de muitos anos esse tipo de comportamento e tá tudo bem, porque acontece, né, gente? Às vezes, enfim, liderar uma empresa não é tão simples assim como as pessoas imaginam. É preciso resolver muitas coisas e talvez essa parte da comunicação ficou de fora ou ficou menor, tá tudo bem. Tem solução, mas precisa focar nela, que daí ela acontece, tá? Então, esse terceiro ponto de tu treinar essa tua leitura do que não é dito e sim do jeito que a pessoa está se comportando, vai te ajudar também a entender melhor a situação e não criar mais, não gerar mais conflito e ajudar de alguma maneira a solucionar, tá? Então, por exemplo, assim, tá numa reunião, tá num encontro ali com várias pessoas e tu percebe que tu falou alguma coisa e teve uma das pessoas que ficou toda inquieta,
sabe? Tipo, se mexendo, olhando pra ti, meio que botando a mão na boca, assim, ou cruzando os braços, ou se mexendo, sabe? Mexendo as pernas, mexendo os braços, e cruza, descruza as pernas, cruza, descruza os braços, e olha e se morde, e fica, sabe? E não falou nada, tu pode ter certeza que essa pessoa queria ter dito alguma coisa e não falou. Então, tu, como já ligado, tu vai perceber, vai dizer, opa, peraí, aquela pessoa, ela tinha alguma coisa para me dizer, mas teve algum bloqueio que não deixou ela falar. Se tu perceber que não vai fazer sentido tu chegar para essa pessoa no meio da reunião, o que tu faz? Tu espera acabar a reunião e aí tu conversa com essa pessoa separada, tu diz, olha, eu percebi, eu notei que tu não se manifestou na reunião, mas me parecia que tu estava querendo contribuir com algo. Tem alguma coisa que tu gostaria de me falar daqui a pouco que eu possa incluir dentro do assunto? Provavelmente essa pessoa vai te falar. E aí tu instiga ela de numa próxima vez, ela encoraja ela, sabe? De dizer, olha, tudo bem numa próxima vez tu se manifestar no meio de todo mundo, tá tudo certo. É esse o motivo pelo qual a gente faz essas reuniões aqui dentro. Faz sentido isso? Não é mais simples? É muito mais simples, né, a gente resolver do que tu ver que aquele funcionário ficou engasgado ou que o gestor ficou engasgado ali com alguma coisa que tu falou e só não foi resolvido porque faltou essa baixa de guarda mesmo que a gente disse, de dar uma baixada na guarda e dizer, não, peraí, e aí? Percebi isso de ti, é isso mesmo que eu percebi, posso te ajudar, como é que a gente pode resolver isso aqui? Assim tu cria uma comunicação mais passiva, tu valoriza a participação da pessoa, tu evita esses ressentimentos, essas coisas que é do ser humano, mas que a gente precisa olhar com mais cuidado, assim, para não gerar mais conflitos na comunicação. Então hoje, gente, o nosso encontro objetivo que eu falei para vocês, quem tá chegando agora, quem vai passar por esse vídeo depois, aproveita esse conteúdo, aplica na tua vida pessoal, aplica dentro do teu negócio, na tua equipe, aplica dentro da tua família, dentro de tudo que tu lidera aí nos teus projetos, porque isso vai te ajudar muito. A comunicação, gente, ela é assim, ó, tudo é muito importante, né? Mas a comunicação, ela é um meio que ela te ajuda a chegar mais para frente, mais adiante, a crescer muito mais, ou ela te destrói tudo que tu tem. Às vezes, por tu não saber se comunicar, por tu não saber entender como a outra pessoa funciona e lidar com isso, ela pode sim. Quantas pessoas que a gente ouviu falar que o negócio era bom, era algo que funcionava, que tinha mercado, só que o dono não sabia lidar com as pessoas, não sabia lidar direito com os fornecedores, com o atendimento, não tinha esse tato, ou dentro de casa. A família era uma família muito estruturada, a pessoa tinha tudo para ter uma família assim, ó, maravilhosa. Só que começou os enroscos do dito pelo não dito, eu disse uma coisa, tu entendeu outra, ninguém quis resolver, eu falei uma coisa, mas aí eu vi que tu se comportou de um jeito, aí eu já me estressei, não quis também saber o porquê, cada um pro seu canto, e assim foi acontecendo cada vez mais até que a família se desfaz. Às vezes só por a gente não perceber que a comunicação é uma coisa importante e ela precisa de umas coisas bem básicas, que é tu verdadeiramente querer escutar outra pessoa, na hora que tu for falar de uma maneira que não seja tão agressiva, que seja mais tranquila. Por isso que eu te disse ali no meio de umas das dicas, que tem várias bem bacanas aqui. Procura, se tu precisar de uns 2 dias aí para resolver, usa os 2 dias ao invés de tu botar tudo a perder, e tu verdadeiramente querer que tu se comunique de uma maneira boa, tá? Tu realmente querer resolver, porque se tu quer mais problema, mais conflito, mais guerra, tu vai fazer de tudo para que as coisas peguem fogo. Agora, se tu realmente tem dentro de ti essa coisa de, não, peraí, vamos resolver, a comunicação vai te ajudar, vai ser esse veículo que vai te ajudar a resolver isso tudo. Então, o meu trabalho, ele é pautado na comunicação.
comunicação que eu enxergo, a que eu não enxergo, a que eu escuto, a que eu não escuto. Por isso que eu falo de conflito silencioso, aquela coisa que a gente não está enxergando. Quando eu faço esses movimentos nos grupos de pessoas, nas mentorias, nos programas, dentro das assessorias, das palestras, eu faço essa observação geral. Eu enxergo e também eu vejo aquilo que eu não estou enxergando, sabe? Como que eu faço isso? Daí é uma mochila de ferramentas que eu carrego aí e venho estudando cada vez mais para melhorar cada vez mais a entrega do meu trabalho, porque eu acredito fortemente e eu vejo os resultados acontecendo quando eu consigo pegar aquele conflito na raiz dele, que é geralmente onde as pessoas não estão enxergando, é uma camada que tu não escuta e tu não enxerga. E aí eu faço essa investigação, eu encontro lá embaixo aonde que tá causando, e daí a gente vem vindo, né? Tem essa expressão. A gente vem vindo e resolvendo cada camada até chegar no foco principal ali do fogo que tá pegando e a gente resolve o conflito. Às vezes leva mais tempo, às vezes é mais rápido, mas sempre tem uma saída, sempre tem uma solução baseada na comunicação. Então eu tenho um líder meu que é o Gandhi, que é uma pessoa que já morreu, obviamente, muitos anos atrás, mas que ele deixou esse legado que é: a paz não é a ausência de conflitos, mas a maneira como a gente lida com ele. Então a nossa vida sempre vai ter um estressezinho daqui, uma coisa dali, sempre tem alguma coisinha que às vezes não encaixa, né? Existe isso, mas como a gente lida com isso é que vai ditar as regras da nossa vida. Se a gente ficar... Vamos pegar o exemplo da cuia, Bom dia, Ilse Zampieri, bom dia, bom dia. O Mauri Marquezine também entrou, bom dia. A Marli, minha tia de Marca, a Josi, minha prima, bom dia, gente. Eu comecei ali falando da minha cuia, que eu faço o meu chimarrão, para quem daqui a pouco vai estar escutando aí no Spotify que não enxerga, eu geralmente faço o quê? Eu uso a erva aqui do Rio Grande do Sul, que ela é uma erva mais fina. Por mais que eu pegue a moída grossa, ela é mais fina. Aí eu começo a falar live, eu boto a água aqui, e eu fico falando, e eu esqueço de tomar, e aí a erva ela incha e tranca a bomba, eu não consigo puxar a água. E aí eu fico aí mexendo na bomba, que toda pessoa que toma chimarrão tem pavor de quem mexe na bomba, né? Eu sou essa pessoa às vezes. E aí, para eu conseguir fazer isso acontecer, ao invés de ficar criando do mais problema sempre, toda segunda eu aqui reclamando que tá entupida, o que eu vou resolvendo? Eu boto uma outra erva, que ela essa inclusive veio ali da minha amiga Ivete, lá da Argentina, que ela é mais grossa, ela é diferente, eu faço a base com ela e boto a outra por cima. Aí eu posso estar aqui falando tranquilamente com vocês, o máximo vai ser o meu chimarrão esfriar. Mas na hora que eu, puxar a água, ela vem inteirinha. Então eu fiz esse dreno, aí como na construção de uma casa a gente bota o cascalho embaixo, eu fiz esse dreno com essa erva para eu solucionar esse meu problema aí, esse conflito que eu tenho volta e meia na segunda-feira, que entupia a minha bomba, que entupia a minha cuia aí na hora de tomar. É um exemplo muito simples, gente, mas tem a solução. Ou eu faço isso, ou eu vou ficar com a cuia bloqueada aí, trancada, ou eu vou ficar reclamando na live para vocês toda segunda-feira que trancou a cuia, entendeu? Que trancou a bomba. Entende? Transfere esse exemplo para a vida de vocês, sabe? Transfere para esse conflito que talvez tu esteja atravessando hoje na vida de vocês. Como é que tu pode resolver? Como é que pode melhorar? Então, o resumo do nosso encontro hoje foi observar as coisas e nomear elas. Então, tu tira o conflito da sombra, tu tira ele daquele lugar que tu não sabe o que está acontecendo. Então, veio um bom dia meio seco, tenta olhar e compreender o porquê que veio esse conflito esse bom dia daqui a pouco meio seco, né? Cria esses acordos claros de focar na solução, de entender, ok, tá acontecendo isso, como é que pode melhorar? Qual que é a saída que eu posso encontrar? Vai te chamando para esse lugar. E o terceiro ponto é fazer essa entrega, esse feedback que a gente chama, que é esse retorno,
é como se tu estivesse reportando, falando mesmo aquilo que tu precisa falar de uma maneira mais imediata e procurar fazer essa leitura do que tu não tá escutando, que é o jeito que a pessoa tá se comportando. Então, se ela tá mais rígida, se ela tá mais leve, se ela tá mais cerrada ali, mais braba, ou se ela tá mais faceira, mais tranquila. E aí tu começa a transformar essa tensão toda que tu tá percebendo em uma oportunidade de tu chegar e conversar. Então, tudo pode ser dito a qualquer momento, mas tem um jeito de ser dito, gente. Né? Tu pode conversar com qualquer tipo de pessoa, inclusive aquela mais braba, daqui a pouco aquele colega de trabalho mais maluco ali que tá sempre brabo, ou aquele líder que tá sempre brabo. Até com essas pessoas a gente consegue, teu parceiro, tua parceira, alguém aí, um amigo, até com essa pessoa a gente consegue conversar, mas a gente precisa entender aonde que é o momento certo para conseguir ter uma abertura maior e entender como fazer esse processo. Pessoal, fez sentido para vocês de alguma maneira? Deixa um comentário, deixa um like aí, encaminha esse vídeo, esse episódio que a gente tá fazendo aqui, essa fala, essa conversa, essas dicas, encaminha para algum conhecido teu, algum amigo, algum parente teu que talvez esteja nesse mesmo movimento do que tu, de querer fazer a gestão de conflitos da sua própria vida, do seu negócio, enfim, da sua carreira, do seu trabalho, da sua família. Aproveita isso, encaminha para ele, coloca para escutar assim, Monique, eu não tenho tempo de ouvir direto. Cara, coloca 5 minutinhos agora, depois daqui a pouco de tarde, de noite, na hora que tu vai tomar um banho, na hora que tu vai fazer... Vai colocando de formas na tua vida que tu consiga escutar sem ser tão pesado pra ti, entende? Aproveita isso como um momento que tu tira na tua vida pra estudar. Pra te estudar, porque o que eu tô falando aqui, gente, eu sou um ser humano, eu tô viva aqui, não sou inteligência artificial, não. Eu sou um ser humano que também passo por esses conflitos e a diferença é que eu busco entender eles bem lá embaixo na raiz. Por isso que eu venho trazendo essas soluções, porque eu mergulho lá, pego, entendo, resolvo, vou subindo e vou entregando para vocês aqui como é que a gente pode ir se melhorando. Então, alguns deles o que eu falo aqui são coisas que eu já consegui me trabalhar em muita coisa e tem muita coisa deles também que eu venho me trabalhando cada vez mais. E por isso que eu vou estar sempre entregando conteúdo para vocês, porque cada descoberta, cada movimento que eu vou avançando, que eu vou percebendo de mudanças que vai sendo feito nessa parte de pessoas, de ser humano, a gente vai compartilhando aqui pra gente se ajudar. Esse canal, tu tá seguro e tu só vai encontrar coisa que vai te ajudar a ir pra frente. Esquece, se tu vem aqui e encontrar alguma coisa tipo, hoje eu vou sair desse episódio, dessa conversa muito mal, vou sair assim, não. Pode esquecer, não é aqui o lugar, tá? Aqui tu vai sempre sair com alguma solução para tua vida, seja ela desse tamanho, seja ela desse tamanho inteiro, né? Um dedinho ou um braço inteiro, alguma coisa tu vai olhar para tua vida e tu vai conseguir fazer melhor. Não te cobra em tamanho, em proporção, sabe? Hoje eu já vou sair conversando com todo mundo desse jeito. Não te cobra isso, mas um pouco melhor do que tu já estava antes de entrar nessa nossa conversa, eu tenho certeza que tu vai conseguir fazer. Porque se tu tá escutando isso, seja desde o início ou uma parte que tu pegou, ou enfim, é porque tu se conectou com esse movimento, com essa vontade de se melhorar, e é isso que um líder nato faz. Seja tu dono de uma família, né, fazendo líder de uma família, pai, mãe, ou marido e mulher, ou namorado, namorada, parceiro, parceira, sabe? Seja tu dono de uma empresa, de um negócio, ou líder de uma equipe, líder de uma comunidade, ali da tua comunidade, da tua igreja, daqui a pouco, da tua, sabe, do teu projeto social, da tua empresa, do teu negócio, o que for.
líder da tua vida, se tu comanda a tua vida, esses encontros, essas conversas é para ti. Quer conhecer melhor o meu trabalho? Meu trabalho faz sentido e daqui a pouco para o lugar onde tu trabalha, para tua empresa, para o teu grupo de pessoas aí que daqui a pouco precisam desse movimento, me chama. Fuça aqui nos meus conteúdos, me chama, entende como eu posso te ajudar e juntos a gente vai aplicar a solução que é importante para ti, para a tua realidade. Eu jamais vou te entregar, te vender algo assim engessado, porque não é o meu movimento. Eu tenho a minha base do que eu entrego, mas eu escuto o que tu tá precisando, qual que é o teu problema, o que tu quer melhorar, e aí eu vou te ajudar naquilo que tu tá precisando no momento. Combinado? Aí se colocou, fez sentido sim, é bem isso. Gratidão, Ilse, por compartilhar, por estar aqui. É isso aí, gente. As pessoas que comentam, que participam, o movimento vai fazendo cada vez mais rápido, vai fluindo cada vez melhor, porque a gente vai trazendo para o nosso entendimento, né? Um beijo no coração de vocês. Sabe qual que é o meu desejo? Que vocês sejam muito prósperos, muita prosperidade. E a prosperidade é aquela sensação de que as coisas estão acontecendo na vida bem, sabe? Não só a parte de finanças, de dinheiro, é que vocês se sintam que a vida está acontecendo cada vez melhor, um pouquinho por vez, mas que ela está indo para frente ao invés de ir para trás. Então é isso que eu desejo verdadeiramente para quem passar por essa nossa conversa. Um beijo no coração de vocês, eu agradeço imensamente pelo tempo que vocês também ficam aqui comigo compartilhando me escutando e também participando, e com certeza juntos a gente já vai acendendo várias luzinhas aí e transformando esse mundo que a gente vive de uma maneira mais que se encaminhe para ser mais pacífico do que o que a gente vem vendo por aí. A Ivete Zampieri colocou também, gratidão por mais uma linda entrega, fez todo sentido. Gratidão, Ivete. Um beijo no coração de vocês e segue aí o Instagram, segue o YouTube, segue aí no Spotify, aproveite esse conteúdo e compartilha aí com mais pessoas. Até a próxima, um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo mês para todos nós.